Olá amigos, tudo bom com vocês? É um prazer estarmos juntos aqui para mais um programa. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos conversar a respeito de um assunto de suma importância para nós enquanto indivíduos, como cristãos e como igreja também. Esse assunto é um assunto delicado, talvez pouco falado, ou menos do que deveria, que é o assunto da música. E é importante a gente entender que tudo que vamos falar aqui compreendam num contexto de adoração. A música de adoração a Deus. Não apenas a adoração que prestamos a Deus no templo, mas a adoração que prestamos a Deus seja onde for, num ginásio, ao ar livre, onde nos reunimos em culto para adoração a Deus, nós temos que entender que existe uma música que é apropriada para esse momento. E nós vamos compartilhar com vocês algumas informações a respeito desse assunto. Nós precisamos avançar no diálogo sobre esse assunto na igreja. Nós temos muito debate, muita discussão, muita briga em alguns casos, e a gente precisa de mais conversa, mais diálogo. E isso que eu vou propor para vocês hoje, vou apresentar algumas informações a respeito desse assunto, para que nós possamos tomar algumas decisões. Lidar com música exige oração e bastante estudo. E quando eu falo estudo, eu não estou falando de estudo de termos técnicos, uma escola de música em si, necessariamente não é isso. Mas estudo do que a Bíblia fala sobre isso. O Espírito de Profecia, o que fala sobre isso. Nós só podemos avançar no diálogo nessa área se a gente deixar de lado o gosto pessoal, deixar de lado a opinião, deixar de lado o que agrada as pessoas, o que é popular e pautarmos nossas atividades pelo assim diz o Senhor. Mas o diálogo não vai avançar se nós não buscarmos o conhecimento bíblico, Espírito de Profecia, manual da igreja, documentos oficiais da igreja. O que os documentos falam sobre música? Então, para a gente avançar no diálogo, a gente precisa estudar isso, para a gente ter algum fundamento. E muita oração. Eu tenho pessoas que trabalham com essa ferramenta tão poderosa que é a música e que não têm uma vida de oração, porque é uma ferramenta potencialmente perigosa também, se for usada de forma inadequada. Então, precisamos estar atentos a isso. Uma coisa importante, nós não temos todas as respostas. Não temos. Nós vamos progredindo no conhecimento, vamos compartilhando, vamos conversando, vamos entendendo coisas que anteriormente não entendíamos. Então não temos todas as respostas, temos muitas dúvidas ainda em relação a esse assunto. Aliás, acho que ninguém tem todas as respostas, mas nós precisamos progredir. Eu quero incentivar vocês à busca individual do conhecimento. A gente absorve muito sermão, palestra, é interessante, isso enriquece a gente, mas nós precisamos buscar o conhecimento por nós mesmos, precisamos ir atrás. Uma pergunta interessante que já me fizeram várias vezes: o que aconteceu com a Igreja Adventista? Dentro desse contexto da música. O que aconteceu com ela? Parece que a música um tempo atrás era assim, hoje já tem uma música diferente. O que aconteceu? E eu posso dizer sem medo de errar, não aconteceu nada com a igreja. A igreja mudou? A igreja não mudou. Aí alguém pode dizer assim, mas o que é afinal uma igreja? Uma igreja é um grupo de pessoas. Só isso? O que identifica uma igreja? Só um grupo de pessoas? Um time de futebol não é um grupo de pessoas? Um grupo de amigos que está num bar bebendo cerveja não é um grupo de pessoas? Mas não é uma igreja. Então, uma igreja não é apenas um grupo de pessoas, mas um grupo de pessoas unidas sob um corpo de crenças, doutrinas religiosas. E aí eu pergunto, onde é que está o problema da igreja? Nas pessoas ou na doutrina? Se nós formos parar para pensar, a doutrina é pura, santa, perfeita, bíblica, certo? E as pessoas? E eu? Aqui que é o problema, aqui que está o problema da igreja, em mim. Quando eu pego os meus gostos, os meus desejos, as minhas preferências e misturo e diluo as doutrinas da igreja naquilo que eu gosto de fazer. E é aí que começa o problema. Agora veja que interessante que a irmã White fala a respeito disso. A mensagem que declara a igreja adventista, Babilônia, e chama o povo de Deus a sair dela, não vem de nenhum mensageiro celeste ou nenhum instrumento humano inspirado pelo Espírito de Deus. Isso tem que ficar claro. A igreja adventista não é Babilônia. A igreja adventista é uma igreja pura, santa, a igreja remanescente da profecia bíblica, que guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus Cristo, que é o Espírito de profecia. Essa é a nossa igreja. Agora, se a igreja não mudou, então o que aconteceu? Por que vemos tantos problemas, em especial na música da igreja? Por que temos essas dificuldades? Simples. Moate diz que seriam introduzidas divisões na igreja. Desenvolver-se-ão dois partidos.
O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Então veja, temos um grupo de pessoas que aceitam a doutrina, prezam pela doutrina, prezam pelos princípios e buscam seguir isso. E temos pessoas que não ligam para isso. Estão interessadas em si mesmas, naquilo que agrada, e então formam-se dois partidos. Agora eu pergunto, quem que é trigo, quem que é joio nessa história toda? Somos nós que vamos apontar e decidir? Não, isso é Deus. Deus conhece os corações. O nosso trabalho é informar, é alertar, é ajudar e cuidar para que pregando aos outros eu mesmo não seja o quê? Desqualificado. Então, diante desse contexto, dessa divisão que há na igreja, o que eu faço? Para onde eu vou? Onde eu vou buscar orientação? E tem pessoas que fazem algumas coisas interessantes, mas bastante equivocadas. Algumas saem da igreja. Sai da igreja. A igreja se corrompeu, eu vou embora. Tem um outro grupo que decide não ir para a igreja mais. Eu vou continuar sendo adventista, com meu nome no livro da igreja, mas eu vou fazer meus cultos em casa. Eu posso adorar a Deus em casa. E aí formam grupos e fica ali adorando a Deus em casa. Aí eu pergunto, o que a gente faz afinal? Para a gente entender, a gente tem que ir lá no passado, na história de Moisés. E o que Moisés fez? Deus se aproximou de Moisés e disse assim, olha a proposta que Deus fez para Moisés. Olha o teste. Eu vou trazer para o nosso tempo. Moisés, eu tenho uma proposta para te fazer. O povo adventista se corrompeu muito. Eu vou destruir esse povo. Eu vou levantar um povo diferente para você. O que você acha, Moisés, da proposta? Qual foi a resposta de Moisés?